Andressa, boa tarde. Vamos lá, esperando Cláudia acessar aí a live para a gente começar. Olá. Deixa eu chamar aqui a Cláudia novamente. Oi. Oi. Essas tecnologias, consegui. E aí, Tá você ouvindo? consegue me ouvir? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Ah, tá. O pessoal que está aí nos assistindo, consegue me ouvir? Vai Bota comentando coraçãozinho, aí. quem estiver ouvindo, se tiver tudo ok. Chuva de coraçãozinho pra gente. Tá aí. Afagos na alma na pandemia. E é diferente, né, Cláudia, você, né, conversar, né, dessa forma, fazer uma palestra, um diálogo. Pois é. São as novidades que a gente forçosamente está sendo obrigada a dominar, né? Esses multiletramentos tecnológicos. Né? É Então, verdade. a gente está diante dessa realidade e procurando fazer o melhor, né, para manter vivo a perspectiva da aprendizagem, do ensino, né, das mediações e das esperanças, né, dos afetos também. Então, o objetivo nosso hoje aqui nessa conversa, né, esse bate-papo informal, passa por isso. É verdade. Pessoal aí que está entrando, vou pedir para compartilhar. Compartilhe nas suas redes, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Vai compartilhando aí para a gente conseguir um número maior de pessoas. Isso. O pessoal aí compartilhando. Você quer esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém ou já quer começar já as apresentações? Não, acho que a gente pode começar, né? E as pessoas vão entrando, né, na medida das possibilidades e a gente interage aqui com as perguntas, né, em cima do tema que a gente elegeu para esse bate-papo, essa conversa. É isso aí. Então, galera, hoje o objetivo, né, desse diálogo, né, como a Cláudia já adiantou, um bate-papo informal, mas também trazendo formação, né, informação nesse momento, discutir os desafios e as perspectivas da inclusão, né, no ensino superior, no período de isolamento social. Né? Eu vou fazer uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcele, eu sou mestranda em educação no programa de pós-graduação da Rural, né? Sou integrante do LEPED e atuo na perspectiva de inclusão no ensino superior, que, né, eu venho desenvolvendo desde a graduação, né, desde o período de iniciação científica. E é até importante a gente falar isso aqui, Cláudia, a questão da importância da iniciação científica, né? Que essa semana sofreu um ataque muito grande, né? O corte aí de investimento de bolsas nas áreas de ciências sociais e humanas, né? É mais um movimento aí desse governo que tem por objetivo desmobilizar, né? Toda essa luta da educação. Tempos difíceis que estamos passando. Isso, verdade. Então, eu iniciei, né, esse processo de pesquisa na graduação e no mestrado eu estou dando continuidade, né, na perspectiva de analisar as experiências inclusivas das universidades federais do Rio de Janeiro
a partir da atuação dos núcleos de acessibilidade. Então, mais aí para frente a gente vai conversar o que são núcleos de acessibilidade, né? Porque tem algumas pessoas que ainda não conhecem, né? Não têm essa apropriação do tema, mas basicamente é isso. Ok. Então, eu sou a Cláudia Miranda, integrante do LEPED. Também estou com a minha canequinha, Marcelo. Vamos fazer o tim-tim virtual aí. Ó. Isso aí. Sou doutoranda no programa, né, de pós-graduação, demandas contemporâneas da UFRJ, né, seropédica, orientanda do professor Dr. Alain Damasceno, que é o responsável, coordenador também pelo LEPED. O LEPED é o nosso laboratório de estudos e pesquisas em diversidade, educação e inclusão. E nós vimos fazendo um projeto de manutenção de ações estratégicas, né, para o enfrentamento do isolamento social aí proporcionado pela Covid-19, e incluindo dentro dessas ações de enfrentamento as lives toda sexta-feira. Então, agendem aí que durante todo esse período de pandemia a gente vai estar aqui conversando às 16 horas, 1 hora, né, de debates e diálogos na perspectiva da educação especial, da inclusão, da diversidade, né, de tudo que está sendo afetado, né, por conta desse isolamento que fomos submetidos. Né? Então, sou docente do ensino superior, tanto de instituição pública quanto privada, aposentada da educação básica, né? Eu adoro falar isso, porque no atual contexto ninguém se aposenta mais. Eu consegui, depois de 32 anos, a minha aposentadoria, né? Que eu me dediquei à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Exercendo funções da docência, à gestão, né? Na educação básica, e estou há mais de 20 anos atuando no ensino superior, né? Seja em licenciatura, pós-graduação, né? Nas especializações. E a temática, né, da educação especial e da educação inclusiva, ela se confunde com toda a minha trajetória, né, profissional. Né? Eu tive um primeiro contato com esse universo com a minha primeira turma de classe especial em 1989. Né? Então, tem mais de 30 anos e de lá para cá eu não me afastei em nenhum momento, né, deste universo, e passei a me dedicar, em termos de formação e atuação profissional, para levar ações efetivas, né, para melhoria da qualidade de vida desse público. Isso aí. E foi passando por todas essas mudanças, né, da educação especial, né? Eu costumo brincar que ou eu estou virando Matusalém ou eu estou me transformando numa lenda viva dentro dessa história, porque os movimentos que a gente vai falar daqui a pouco, né, que aconteceram em termos de inserção no espaço escolar das pessoas com deficiência, ele passou por fases, ele é datado, né, em termos de acesso, né, e participação na escola. Então, eu enquanto estudante, né, na minha formação, não tive nenhum contato com pessoas com deficiência. Então, eu só fui compartilhar, né, dessa experiência já só no mestrado. Né? Então, toda a minha formação não teve eu não tive essa oportunidade. Né? E isso representa o quê? O momento de exclusão, né, dessa população, porque eles não conseguiam acessar a escola, era negado esse direito. Né? Então, eu passei por isso enquanto estudante. Já como profissional, né, que eu entrei muito cedo no magistério, comecei a me deparar com alguns casos não tão
marcados, né, das situações de deficiência, mas com alguns casos de dificuldade de aprendizagem, né, e que se constitui mais ou menos no momento da segregação, né? Então, eu trabalhei muitos anos em espaços exclusivos para pessoas com deficiências, não a escola regular, não a escola comum, né? Como ONGs, como associações de pais e amigos excepcionais, a PAI. Eu trabalhei na PAI do Rio de Janeiro, né? Que foi a primeira PAI do Brasil, fundada em 1954. Eu trabalhei por 16 anos na PAI. E a Sociedade Pestalozzi, outras ONGs. Então, esse momento da segregação, as pessoas com deficiência tinham acesso à escolarização, mas em espaços específicos e não na escola comum, né? Então, eu passei também, né, nessa minha trajetória por esse momento aí da integração. E aí a gente chega da segregação. Aí a gente chega, né, mais adiante aí na história, né, nesse histórico, no momento da integração, onde espaços dentro da escola regular começaram a ser criados para ofertar ensino para essa população, né? E aí a gente tem o aumento, né, o investimento nas classes especiais, né, em que esses sujeitos compartilhavam de apenas algumas situações e alguns momentos com os outros, sem deficiência. Então, era a hora da entrada, a hora da saída, uma festa, uma comemoração, mas a aula mesmo era na salinha lá, né, precária, a minha era super precária, sem orientação adequada do que fazer com eles, né? Isso representou aí um momento histórico, né, de integração, né? E aí, avançando, né, nesse percurso, também vivenciei o início da inclusão, né? Até hoje, com as medidas aí que a gente está observando, enfrentando e mediando, né? Então, esse momento de inclusão, esse quarto período, né? Exclusão, segregação, integração e inclusão, consiste em quê? No atendimento dessas pessoas, né? No Brasil, pela legislação atual, a gente chama do público-alvo da educação especial, né? Isso já foi sinalizado em outras lives. Eu quero até abrir um parênteses aqui para informar a todos que nos assistem que esse acervo está no nosso canal do YouTube, né? Todas as lives que a gente veio fazendo até agora. Então, já foi discutido, né? Muito bem abordado pelos outros colegas, né? Pelo professor Alain. E significa, então, esse momento da inclusão, que esse público-alvo da educação especial tem o direito garantido por diferentes marcos, né, legais, aí, né, documentos oficiais, de frequentar o mesmo espaço da sala de aula comum, né? Então, aluno incluído é aquele que tem uma especificidade e que está frequentando a sala de aula regular, na escola comum, e não num espaço segregado, como é ainda uma escola especial, uma ONG, né? Então, a gente tem essa trajetória. E aí eu passei por todas elas, né? Por isso que eu brinco que ou eu estou né, virando aí Matusalém ou uma lenda viva, né? De toda essa trajetória. É importante também, Cláudia, você já adiantou aí essas etapas, né, desse processo histórico, né, da educação especial, mas também é importante a gente trazer um pouco, né, aprofundar um pouquinho esse conceito de inclusão. Com certeza. Né? Algumas pessoas que nos acompanham não têm essa propriedade do tema e acabam trazendo esse conceito, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente fala somente de pessoas com deficiência. Exatamente. Mas a partir da perspectiva que a gente vem trabalhando dentro do LEPED, né? É uma visão ampla, né, de inclusão. Eu queria também que você fizesse um comentário aí sobre o que é inclusão, né? Pois é. Então, como eu me referi a alguns marcos legais, a gente tem ouvido há pelo menos uns 30 anos, né, um pouco menos, esses termos, né, inclusão, mediação, público-alvo da educação especial,
né? Então, a gente precisa entender como que isso surgiu e foi se modificando ao longo aí dessas últimas décadas, né? O Brasil ele participou, né, como muitos devem saber, de vários eventos, conferências internacionais em que políticas públicas eram sugeridas, né, que cada país desenvolvesse de acordo com a sua realidade. E a gente tem como um marco a Declaração de Salamanca de 1994, né, que trouxe várias terminologias, né, que a gente usa hoje, mas com uma concepção daquela época, né, datada. Então, a primeira medida que o Brasil adotou ao retornar da Espanha, de Salamanca, foi definir um público-alvo para receber as medidas, né, e os atendimentos necessários, um público-alvo dessa educação especial. Porque até então, esse público não era determinado, né? O exemplo que eu dei anteriormente, que a minha primeira turma foi em 1989, de classe especial, eu peguei uma turma de RM. Então, na prefeitura, era chamado de retardo mental. E, na realidade, os meninos não eram deficientes de fato, né? Eram aqueles que tinham frequentado a escolarização normal, regular, né? E não obtiveram êxito na alfabetização, né, na apropriação dos conhecimentos e foram encaminhados para a educação especial, que na época era um nível de ensino. Então, a gente tinha um nível de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau e de educação especial. Então, aqueles sujeitos que não conseguiam, né, ser efetivos nas aprendizagens, eles eram encaminhados, né, como tendo algum problema, para o nível de educação especial. E aí era a época, né, essa que eu entrei, da classe especial. Então, assim, existia muita desinformação de quem seria beneficiado por essas medidas tão modernas, né, e discutidas lá em Salamanca internacionalmente. Aí se definiu esse público-alvo da educação especial, né, em 3 categorias, né, que foram brilhantemente explicitadas na live do professor Alain com a professora Karina Alves, a primeira live que a gente teve, está lá no YouTube, entre pessoas com deficiências, e aí entrando, né, a deficiência auditiva, a deficiência visual e as suas possibilidades, a deficiência motora, física, a deficiência intelectual, né, a múltipla deficiência, dentro desse contexto de deficiências. Isso foi referendado pela Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, né? Esse público. E pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, né? Entrando aí os transtornos do espectro autista e as pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, as medidas decorrentes, né, de intervenções a partir dessa definição de inclusão na época eram direcionadas para esse público apenas, né? Se eles teriam direito ou necessidade de um mediador, né? De um atendimento, de professor itinerante. Eu fui professor itinerante, eu trabalhei em sala de recurso, fiz tudo isso, né? Então, era o que se podia fazer nessa época, né? Vários outros sujeitos, igualmente em condições fugiu a palavra, em condições precárias, né, de aprendizagem, mas que não tinham um laudo, uma definição que se enquadrasse dentro desse público, ficavam à margem, né, de um atendimento pedagógico. Então, para esses não era endereçado nenhum tipo de trabalho complementar ou suplementar, né? E ainda hoje, muitas pessoas, muitas escolas, muitas instituições ainda veem dessa forma, mesmo já tendo passado aí 30 anos, né, dessa trajetória. Então, as pesquisas e os estudos foram mostrando que a gente precisa ter uma nova concepção, né, do que seria essa inclusão, né, para a gente chegar nesse momento de ofertar, né, os serviços necessários para quem precisa dele, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não. Então, vou fazer aqui uma leitura rapidamente, porque eu
A gente fica nervosa, né, nesse negócio ao vivo. E a definição de inclusão aqui, né, que eu trago para vocês. Entende-se por inclusão a garantia a todos. Né? Olha a importância desse termo, né? E aí a gente pergunta, quem cabe no seu todos? Garantia a todos do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade. Então, a escola é um espaço, né, da vida em sociedade, assim como é o trabalho, o mercado de trabalho, né, de lazer. Os espaços, né, da vida social. Sim. Devendo esse espaço, escola, né, que a gente está falando mais dele, se orientar por relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo, ou seja, todos na escola precisam estar engajados, né, nas medidas e nas ações, e não apenas o professor que está com aquele aluno lá incluído, na equiparação de oportunidades de desenvolvimento com qualidade em todas as dimensões da vida. Então, o que cabe à escola nessa perspectiva mais contemporânea, mais ampla de inclusão? É garantir não só o acesso e a permanência. E isso a gente tem vários dispositivos legais que já vem garantindo, né? Na educação, da educação básica à educação superior. Mas o que a gente precisa garantir? As aprendizagens, né? Para todos. Então, quem que se configura nesse todos? Não só, né, as pessoas com deficiência. Essas têm uma necessidade educacional especial, ou seja, uma coisa que não pode deixar de ser atendida, é uma necessidade dentro da escola educacional especial, porque é diferente dos demais, né, participantes da turma, da escola, e que vai demandar estratégias, recursos, medidas diferenciadas. Né? Eu vou ter que equiparar, promover acessibilidade, trabalhar em termos do manejo do conteúdo, o ensino tem que ser, às vezes, de forma... Exatamente, atendimento, né? Para esse público, isso fica bem claro. Isso foi mais ou menos natural no entendimento das pessoas que lidam, né, com a escola, que estão lidando esses anos todos. Mas e os demais? Aqueles que não são público-alvo da política que ainda está em vigência, de 2008. A gente está aí com minutas de novas propostas, tentando ampliar esse público, mas passa por a meu ver, um comprometimento, né, um compromisso desse profissional da educação de que é tarefa dele, sim, não deixar ninguém para trás. Não deixar para trás o menino que tem um quadro primário de um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem um diagnóstico, um laudo de déficit de atenção, com hiperatividade, com impulsividade, outras comorbidades. Né? Não deixar de lado o menino que tem a dislalia, o menino que tem os transtornos específicos de aprendizagem, que são de difícil manejo. Né? Então, a legislação que a gente segue aí, né, diz que os transtornos específicos de aprendizagem eles são ligados a 3 áreas, a área da leitura, da escrita e da matemática. Né? Então, dentro da área da leitura, a gente tem quadros de dislexia e hiperlexia. Dentro da área da escrita, a gente tem a desortografia e a disgrafia. E dentro da área da matemática, diferentes sintomas e tipos de descalculia. Né? Então, esses indivíduos, eles têm alterações em áreas neurológicas, eles têm alterações nas funções executivas e intelectuais que não se constituem em deficiências. Né? E logo, não se enquadram dentro daquelas medidas, daquelas políticas públicas de ações efetivas para eles na escola. E muitas das vezes ficam à margem, tendo que buscar extra-escola um atendimento, né, na área da saúde, na área da reabilitação, para tentar acompanhar aquilo que era obrigação da escola ofertar. Né? Então, a gente ainda está longe dessa situação aí de acolhimento da diversidade, da necessidade de todos. Né? Nem mesmo aquele público-alvo, né,
está recebendo efetivamente o que deveria, né, nas práticas escolares atuais. Né? A gente sabe muito bem disso, é bastante complicado. E a gente percebe também, Cláudia, apesar desse panorama, né, o avanço ele existe, né? Até porque, pensando já na inclusão no ensino superior, esses estudantes que hoje conseguiram o acesso, eles passaram por essas etapas na educação básica, Sim. Passaram pelo atendimento educacional especializado, né? E tudo isso é um conjunto de ações que vai colaborar para que esse indivíduo chegue até o ensino superior, né? E a gente vai perceber que a partir desse conjunto de ações na educação básica, atualmente, né, hoje o panorama não só de acesso, mas também permanência no ensino superior, ele aumentou e as ações, né, cada vez mais estão em direção a uma manifestação prática do processo de inclusão, né? De acordo com o censo do INEP, a gente percebe que em 2018 o número de matrículas no ensino superior foi de 43.633, né? Se a gente for colocar no panorama geral, isso representa apenas 0,52% do número total de matrículas. Ainda é pouco, mas se comparado a 2009, era somente 0,34% de pessoas com deficiência no ensino superior. Né? Então, a gente sai, né, de 0,34 e vai para 0,52, né, muito desse movimento de políticas públicas, né, de ações do movimento de pessoas com deficiência. Isso aí auxiliou bastante para esse processo de inclusão. Né? E eu até queria também que você comentasse um pouquinho desse acesso. Né? Qual o perfil desses estudantes que estão saindo da educação básica e estão ingressando no ensino superior e que tipo de medidas e ações, né, essas instituições têm se organizado para atender a demanda desse público-alvo que vem aí crescendo cada vez mais no âmbito da educação superior. Certo, eu vou dividir a minha fala em 2 blocos. Né? Eu só queria complementar o que você acabou de relatar. Né? A gente teve, através desse censo aí, menos de 1%. Foi um avanço, foi, né? Comparado com anos anteriores. Mas ainda é muito pouco e ainda mais a gente analisando quais os tipos de deficiência que acessaram o ensino superior. Né? Então, esses meninos, essas crianças, esses jovens passaram pela educação básica, né? Recebendo lá algum tipo de trabalho efetivo, né? Mediante as suas aprendizagens, mas quem acabaram sendo invisibilizados, né? E não conseguindo acessar o ensino superior, a etapa do ensino superior, que é uma etapa opcional, ela não faz parte da obrigatoriedade escolar. Né? O nosso sistema educacional diz que a obrigatoriedade é até o ensino médio. Então, você vai fazer o ensino superior se você quiser. Então, eu tenho esses dados aqui, rapidamente. Né? A gente teve como um maior número, maior porcentagem, 15% desses 1%, né? São dados desse censo 2018, de pessoas com deficiência física, acessando o ensino superior. 12% baixa visão, aí não está incluída as pessoas cegas. As pessoas cegas foram 2%. Então, a visão subnormal com 12%, 5% da deficiência auditiva e 2% da surdez, né? 2% desses indivíduos aí com deficiência intelectual, altas habilidades, 1%, e pessoas com transtorno do espectro autista, né? Não se falava muito isso nessa época, 0,6%. Né? Então, é um público assim, ainda muito restrito, num percentual muito baixo. Né? Então, eles chegam ao ensino superior, e aí eu gostaria de abordar, antes de falar nessas medidas que você citou, de manejo, né? Para a gente aprofundar um pouco a discussão sobre os núcleos de acessibilidade, as nossas experiências, a gente pensar na proposta, no objetivo desse nível de ensino.
né? Que a gente tem 2 níveis, educação básica e educação superior. Qual é a proposta e a perspectiva do ensino superior? É trabalhar com ensino, com pesquisa e com extensão, né? Então, a gente tem essa perspectiva tanto nas universidades, quanto nos centros universitários, nas faculdades, nos institutos superiores, né, que precisam se organizar para trabalhar nessa perspectiva aí de formação acadêmica, né? Então, pegando a parte do ensino, nós temos uma ação direta com a formação de professores, né? Aqueles cursos que prevêem a licenciatura lá. E a gente precisa, a meu ver, pensar como tem sido essa formação desses professores que irão atuar na educação básica, né? Eles vão estar na linha de frente na educação básica. Será que essa formação, ela de fato está sendo inclusiva? Ela está permitindo criar campos de conhecimento para provocar uma ruptura naquele ensino tradicional que a escola vem adotando e que tem dificuldade de se desprender, né? Então, como que está sendo a formação do professor que vai ser professor na educação básica, né? E aí a gente tem algumas experiências quanto a isso. Esse momento que a gente está vivendo deixou claro, né, que a gente ainda precisa rediscutir, repensar essa docência muito grande, porque nesse movimento aí de isolamento social, né, a gente não está atingindo todo mundo na perspectiva do ensino, né? Então, temos instituições que aderiram ao ensino remoto, outras não, anteciparam férias, estão aguardando o desenrolar da situação para ver o que vai ser feito. Existe uma variedade de ações dentro desse momento que a gente está vivendo, né? E aí, mesmo lá na parte presencial, como a gente estava até há pouco, será que essas ações, né, de ensino, né, que você vai fazer a transposição didática lá de todos os conceitos, técnicas, enfim, referenciais teóricos que ele precisa, né, aprender, compreender, absorver para poder transformar a sua prática numa prática mais efetiva, né, para incluir a todos, a gente vê que não funciona muito bem ainda, né, que algumas ações ainda são presas a essas formas empiristas, tradicionais, arcaicas do manejo do ensino, né? O ensino é da nossa parte, a aprendizagem da parte do aluno. Então, a gente ainda vê no ensino superior, né, aulas na modalidade, no formato de transmissão de conteúdos, né, que muitas das vezes não provocam uma mudança de postura, né, e que muitas das vezes não incluem questões na perspectiva inclusiva, né? Eu costumo dar aulas dessa disciplina, Educação Especial Inclusiva, no ensino superior, para diferentes licenciandos de diferentes cursos. Mas isso não acontece em todos os espaços de ensino superior. Às vezes, essas disciplinas, assim como o ensino da Libras, na língua, né, brasileira de sinais, fica restrito a cursos de pedagogia, né? E o professor que faz licenciatura em matemática, história, geografia, né? Ele não tem que pensar, né, que público é esse que ele vai ter, esse aluno em sala de aula, e não vai ter nenhuma noção de como manejá-lo, né? Então, a gente tem que... A universidade ela tem que se voltar para essa questão do ensino, né, numa perspectiva inclusiva, porque senão a gente vai falhar, né, enquanto educadores, né? E um outro viés, né, da perspectiva da universidade, do ensino superior, é você trabalhar com a pesquisa. Então, nós temos, tanto no nível de graduação quanto de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, diferentes pesquisas voltadas, né, para inúmeros assuntos, né, importantes e necessários aí. E o que eu costumo ver, né, ao longo aí dessa minha trajetória é que existe muito trabalho rico, importante, mas que se limita
a prática da denúncia, né? Eu vou denunciar o que não está sendo adequado e a minha monografia, o meu artigo, a minha dissertação, a minha tese vai ser de revisão bibliográfica das coisas que não estão funcionando. E com um quantitativo menor de pesquisas voltadas para anunciação de novas medidas, né, de rupturas, de novas propostas, de novas políticas. Né? Então, a gente precisa se voltar para isso também. Né? O trabalho de campo, que você vai identificar as falhas, mas também, ao mesmo tempo, propor novas ações. Né? A gente precisa repensar também em termos de ações, né, no nível da pesquisa, como o ensino superior está se organizando e trabalhando isso. Né? E isso tem a ver com a perspectiva inclusiva, né? Porque se você orienta trabalhos nesse âmbito, né, você vai estar contribuindo para novas ações, né, para as pessoas poderem colocar em prática, replicar aquele seu trabalho lá no seu local, né, na sua vida. E a última, o tripé, né, do ensino superior é a extensão. Né? Então, a universidade ela tem que dialogar, né, o ensino superior, né, com a comunidade, com a sociedade. Né? Então, nós estamos, enquanto pesquisadores do LEPED, fazendo isso, né, com essas ações, com essas estratégias de enfrentamento ali, de um ensino remoto, né, de manter, né, a perspectiva da educação viva, pulsante. Né? Então, estamos pensando na questão da divulgação de cursos, essas lives, né, esses bate-papos, né, que você abre um canal de conversa, nessas ações colaborativas. Então, assim, nessa perspectiva, né, de função do ensino superior, eu acho que a gente tem que repensar muito essa formação, né, do aluno, como que ele vai sair e interagir com a sociedade, né, tendo recebido, preferencialmente, orientações sobre a diversidade humana. Né? E aí a gente chega também na questão da inserção do público, da inclusão, da diversidade, estando aí dentro, né, as pessoas com deficiência, nesse ensino superior. Né? Isso é tema do meu projeto de pesquisa, de doutorado, né? Que são as políticas públicas de acessibilidade no ensino superior e as implicações na educação do público-alvo. Eu vou me limitar a eles, mas avaliando, primeiro, como que eles estão sendo atendidos enquanto estudantes do ensino superior, se estão tendo as suas necessidades específicas, né, contempladas no manejo, né, dessas aulas, né, da duração desse curso, e se também estão, né, aí vem pela perspectiva da análise do discurso, do estado da arte deles, preparados para replicar isso, né, no nível que eles vão poder atuar. Porque são licenciados atuar, porque são licenciados
uma medida, uma ação efetiva a um direito, né? Então, a gente precisa, no dia a dia, repensar todas essas coisas, né? É o professor do ensino superior que tem um aluno surdo e a gente, alguns espaços oferecem um intérprete, né, que fica fazendo a mediação e ele só se dirige ao intérprete e não tenta, né, travar um diálogo, uma relação com o aluno. Ele é professor daquele aluno e não do intérprete, né? Então, são mediações, são barreiras atitudinais que a gente tem que discutir, né? Trazer para a discussão. Quando a gente está lá na educação básica, você tem a oportunidade de fazer essas discussões na formação continuada, reunião de professores, centros de estudos, capacitações, você faz e deve discutir tudo isso. No ensino superior é diferente, né? Você mal tem encontro com os colegiados, com a equipe, e fica muito mais restrito, né? A troca. É uma situação mais afastada, né? Do que na educação básica. Sim, né? E aí a gente fica, às vezes, sem essa oportunidade de discutir essas temáticas aí, é onde entra, né, no meu ver, a importância da criação de espaços discursivos, né, dessas necessidades, do atendimento dessas especificidades de todos, tanto do público com deficiência, né, as pessoas com público-alvo da educação especial, quanto os demais que também são invisibilizados por questões sociais, econômicas. A gente está vendo aí, nessa pandemia, muitas instituições adotaram o ensino remoto que você depende das mídias digitais, né? E eu tenho, por exemplo, né, eu trabalho em vários lugares, alguns estão com ensino remoto, outros não. Eu tenho alunos que estão nessa perspectiva do ensino remoto que não têm acesso nem mesmo ao celular. Há uma internet, né? Um sinal Há uma de internet, né? Outros que têm limitações, porque são adultos, que estão no ensino superior, que têm famílias, que têm toda uma rede, né, por detrás disso, e que têm um equipamento precário, e que têm que dividir esse computador com todos os membros da família. É o filho que está recebendo um monte de conteúdo para dar conta, né? E aí a gente vê essas realidades diante dessa situação que a gente está enfrentando aí do isolamento social, né? O quanto é difícil. Como atender, né, a essa demanda remotamente, né? Do jeito que a gente está enfrentando tudo isso, né? Só para enriquecer também o debate, Cláudia, queria voltar uma discussão que você estava aí, né, expondo, que é a questão de acolhimento, né, no ensino superior. A professora Mônica Pereira dos Santos, da UFRJ, ela tem uma discussão muito grande, né, sobre inclusão no ensino superior, e ela vai dizer que quanto maior o nível de ensino, menor é o grau de manifestações inclusivas. Né? E a gente vai atrelando a isso até mesmo pelo próprio perfil do ensino superior, que leva o aluno, né, o estudante, a vivenciar uma individualidade, né, diferente das relações que a gente vai encontrar na educação básica. Né? Esse aluno ali no ensino superior, ele entra numa turma muito grande, mas aí no terceiro, quarto, quinto período, a turma vai se pulverizando, né? E acaba que aquele estudante ali fica sozinho. E quando a gente pensa em inclusão, a gente também pensa nessas relações sociais, nessa troca entre os indivíduos, né? E que isso é bastante diferente da educação básica, né? Sim. A essa diferença. Eu também queria pontuar também nesse contexto alguns marcos, né, das políticas públicas, né, que são importantes aí nesse cenário. Você citou a própria política aí de 2008, né, política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que traz toda uma concepção de educação inclusiva no ensino superior, né, é importante a gente falar isso.
também a Lei Brasileira de Inclusão, Sim. né, que vai tratar aí de assuntos não só da educação, mas também de todos os âmbitos da vida social, pensando a inclusão nessa maneira, né, diversa, saúde, lazer, né, todos os aspectos Trabalho. trabalho da pessoa com deficiência. Mas eu também gostaria de falar aqui também, até puxando também um pouquinho para a minha pesquisa, Sim. sobre a questão da inclusão no ensino superior público, né? Eu vi que o Marcos, ele até colocou uma pergunta aí, se o censo fazia divisão entre instituição pública e privada. O censo faz sim, né? Faz. Ele faz aí esse quantitativo aí de estudantes matriculados no ensino superior público e no ensino superior privado, mas não faz com relação ao público-alvo da educação especial. É importante a gente ressaltar aí essa invisibilidade dos dados com relação à pessoa com deficiência, né? A gente ainda tem pouquíssima assim, informação, a gente, né, tem dados de matrícula, dados com relação à especificidade, mas ainda faltam dados com relação à conclusão também, né? Sim. Porque esse público, ele tem um acesso, né? Tem a questão da permanência, mas e aí, está concluindo? Esse aluno que chegou, ele está conseguindo, né, ter sucesso na formação? Acaba entrando naquele funil, né, que a gente já percebia na educação básica, né? Que muitos entram, mas nem todos concluem, e na mesma perspectiva acontece no ensino superior, né? E um dado disso que você está levantando, Marcele, do censo, de 2018, ele é um documento de mais de 70 páginas, em que apenas 2 páginas fazem alguma referência sobre o ensino superior e pessoas com deficiência, né? E aí uma das coisas lá destacadas é que a maioria ingressa na instituição particular. Não na pública. Isso. Né? Então, aumenta a responsabilidade, né, de todas as instituições de ensino superior de pensar em inclusão, de pensar em medidas, né, efetivas para o atendimento, né, de todas essas necessidades aí. Né? E é onde a gente chega na questão dos núcleos, né, de acessibilidade. Eu só queria também ressaltar essa questão do acesso, né? Tem a Lei 13.409 de 2016, que faz menção à reserva de vagas, né, a pessoas com deficiência nos institutos federais de ensino superior. Então, vai abarcar as universidades federais, Cefet, Instituto Federal, né, tendo essa parcela aí de vaga reservada à pessoa com deficiência. Né? E já entrando aí nesse assunto dos núcleos de acessibilidade, que eles começam, né, a ser implementados nas instituições federais de ensino superior, né, na tentativa de organizar todo um trabalho, toda uma ação para atender a demanda e reestruturar o espaço da instituição para que ela possa atender esse público-alvo. Né? Então, o programa Incluir, ele é instituído em 2005, né, através aí de um convênio entre a Secretaria de Ensino Superior e a antiga Secretaria de Educação Especial. Né? Aí, nesse período entre 2005 e 2012, a gente tem a questão dos editais concorrenciais. Né? As universidades lançam projetos de núcleo, né, para poder concorrer à verba pública, né, para instituir seus espaços, toda essa ação no âmbito arquitetônico, pedagógico, curricular, na questão de comunicação, informação e também questão administrativa, né? E em 2012, esse programa ele é ampliado a toda a rede, né, federal de ensino superior, né, que passa a criar e reestruturar esses espaços de núcleo, né? De núcleo de acessibilidade, que tem aí a responsabilidade de articular, né, dentro da instituição esse processo de inclusão. Né? Eu só queria também ressaltar que hoje, né, a gente tem
diminuição drástica na verba do programa Incluir nas universidades federais. E isso é um dado muito preocupante, né? Quase aí uma extinção do programa Incluir, assim a gente pode dizer, que antes né, de todo esse movimento, né, do golpe de 2018 para cá, né, passou por uma diminuição com relação da verba pública, né, e que agora toda essa verba ela vem via PNAES, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Sim. E que com isso há uma diminuição na verba, né, que vai impactar direto aí na permanência. Então, hoje, o que a gente está discutindo aí? Um futuro ambíguo no que se refere à inclusão do público-alvo na educação superior, né? Porque a gente vai perceber que esses estudantes cada vez mais estão ingressando nas instituições através da política de cotas, né? Mas a gente percebe aí uma diminuição no investimento da permanência. Com certeza, né? Então, né? Como é que vai ficar? Esse aluno chega, mas não tem um apoio, né? Então, isso é muito complicado aí no panorama da inclusão. O Alan tá ressaltando aqui que o golpe foi em 2016. Isso, você falou 2018? 2018 foi a abertura da cova. Isso. Foi a abertura da cova, é verdade. E a gente está jogando a pá de cal aí, né, nessa situação. E aí, assim, falta pouquinho tempo, né, Marcele, para a gente finalizando, a live cai, né, quando completa 1 hora. Eu queria só reforçar, né, o que você falou, dizendo da importância das instituições do ensino superior particulares começar a pensar e repensar, né, as suas ações e práticas através desses núcleos, né? Uma vez que aquele pouco percentual que chega no ensino superior da pessoa com deficiência chega mais na instituição particular, né? E ela não pode ficar alheia, né, a tudo isso, né? O movimento da sociedade que eu tenho que capacitar professores e fazer uma série de outras medidas para poder contemplar todo mundo, né? Então, assim, eu tenho uma experiência quanto a isso, eu acho pertinente relatar aqui, né? Eu trabalho também numa instituição particular e fiz uma proposta no final do ano passado da criação de um núcleo de acessibilidade lá, que foi aceito, né? E tem uma abrangência muito grande, né? A gente contempla necessidades e direitos de um público muito extenso dentro da questão da diversidade. As pessoas com deficiência, sim, e outros que fazem parte de grupos que, às vezes, são invisibilizados por questões outras, né? E a gente fez um levantamento, tem um número considerável, né? E reforçado pelo fato da instituição ser numa zona pouco assistida pelo Estado, na Zona Oeste, né, do Rio de Janeiro, tem muitas situações específicas, né, tem pouco acesso a bens culturais, uma série de coisas, e está sendo uma experiência muito rica, ao mesmo tempo angustiante, porque você faz um levantamento, né, de todas as necessidades e fica, às vezes, amarrado a situações operacionais que não dependem de você, né? De verba, de investimento, de derrubada de barreiras atitudinais por parte de toda a equipe, da pessoa que não aceita aquilo, que acha que é um investimento desnecessário ou que minimiza, né, os efeitos daquilo na vida do sujeito, quando, na verdade, a gente precisa garantir, né, esses direitos, né, para cumprir o papel, né, do ensino, da formação, né, das aprendizagens, né? Então, eu não posso ficar ainda vibrando em termos de práticas arcaicas, né, que não cabem mais hoje em dia, né? E aí a gente só tem aí um pouquinho de tempo, né? Diante do cenário... Pessoal, ver se alguém tem alguma pergunta. Ver se tem alguma pergunta aí. Tem 4 minutinhos para a gente encerrar. Né?
Enquanto você vê, eu já deixo um recado final, né? Que falamos de toda a situação política, econômica, né? Que estamos submetidos. E aí eu trago, né, Mário Quintana, né? Querido poeta, né, com a frase lá, célebre dele, né? Que todos esses que estão aí, atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Né? Então, acho que a gente tem que ter essa perspectiva aqui, ó. Lute como uma professora, Isso aí. né? Para fazer a diferença. É verdade. Tem alguma questão aí? Não, era só o pessoal aqui falando, né, Karina, né, falando que trabalhar com a realidade da inclusão é uma angústia diária, Com certeza. porque a gente se depara com a extrema exclusão do sistema, né? A exclusão ela sempre vai existir, né? 2 minutos, Marcelo. Mas de que forma? Dois. Mas de que forma a gente pode aí vencer essas barreiras através de ações atitudinais, né? Uma coisa que eu venho pensando, né? Principalmente no âmbito da inclusão superior, de que não adianta a gente ter um espaço, né, arquitetônico acessível, né? Todo tipo de ação, se você não tem uma sensibilização, uma questão atitudinal direcionada à inclusão. Então, é preciso trabalhar a conscientização, a formação desse professor que está no ensino superior e que, diversas vezes, não tem nenhuma tipo de consideração com esse aluno que tem uma demanda específica. Sim. Então, aí é um grande desafio, né, desse processo de inclusão no ensino superior. E eu enxergo, né, para os núcleos de acessibilidade, né, como um grande local de possibilidades, né? Repensar, né, esses modelos, esses exemplos, né, e de fato botar a mão na massa, né, a despeito de todas as dificuldades e tentar efetivar isso, não é mesmo? É verdade. A gente faltam 10 segundos. Então, gente, essa live, né, esse nosso bate-papo aqui ia render muito mais coisas, né? Desculpa se não